Queridos, eu cumprimento a todos os jovens com a paz do Senhor Jesus, a todos os meninos, a todas as meninas. Eu quero dizer assim que eu tô morrendo de saudade, sinto muita falta de nós todos podermos estarmos juntos na casa do Senhor. Embora são tão pouco tempo que passamos lá, mas estamos assim vivendo um momento que não pode, que é proibido. Mas enfim, meninos, e meninas, eu vou postar aqui para nós novamente a nossa lição 2 da escola dominical. Vou tentar falar menos, ser o mais rápido possível para não ser cansativo para vocês. Mas eu queria pedir que vocês pegassem a revista, sentassem um pouquinho, pegassem a Bíblia para a gente meditar junto, porque é bom para nós. A Bíblia fala que a gente tem que examinar as Escrituras para que possamos resistir os dias maus. Então eu queria pedir para vocês que, por favor, em nome de Jesus, senta, vamos estudar um pouquinho junto comigo essa lição maravilhosa que o Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer. Eu vou fazer uma oração junto com vocês e pedindo para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos a cada dia mais aprender com Ele. Eu tentei, assim, fazer um resumo para falar para vocês, mas, assim, o resumo é exatamente o que está escrito na lição, que é bem mastigadinha mesmo e importantíssima. Mas eu vou tentar não ser cansativa para vocês, tá bom? Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por todas as bênçãos, por todos os milagres, por estar viva, por estar de pé e respirando. Eu sou grata, Senhor, a tudo que o Senhor tem feito sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu lar e sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, eu te agradeço por estarmos vivos e respirando, porque o Senhor nos concede, Pai, nos concede o direito de estarmos de pé diante da Tua presença. Pai, obrigado por tudo. Pai, te peço também em nome de Jesus que abre o meu entendimento, que abre o entendimento dos meninos e das meninas para que possamos entender da Tua palavra e gravá-las na nossa memória, no nosso coração e praticá-las para alcançarmos o alvo que é o céu. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, meninos, essa aqui é a nossa segunda lição, né, da revista. A lição é sobre o chamado de um líder, que é o grande líder Josué, e o texto do dia diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde queres que andar. Josué 1:9. A síntese: Deus, ao chegar a alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe graça suficiente para suportar os embates. A agenda da nossa semana de leitura. Segunda-feira, Salmos 4:3 diz assim: Deus separa para si aquele que lhe é querido. Terça, Êxodo 3:10, o chamado de Moisés. Quarta, Jeremias 1:5, o chamado de Jeremias. Quinta, 1 Samuel 16, do 10 ao 12, o chamado de Davi. Sexta, Lucas 5:10, o chamado de Pedro. E sábado, Atos 19, Atos 22, 14 e 15, o chamado de Paulo. Amém? O nosso texto bíblico diz assim, Deuteronômio 34, do 1 ao 9. Podia pedir para vocês ler, mas talvez se eu pedir, vocês não vão ler. Então vamos ler todos, vamos ler junto, que dá mais assim, um vai dando força e ânimo para o outro. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de frente de Jericó. O Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Lembrando a vocês que se encontra lá em Deuteronômio 34, do 1 ao 9. Aí o versículo 2 diz assim, ó: E todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último. E o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostro, para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. O Senhor falando com Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moisés, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronto de Bet
Peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio de espírito, de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. A nossa introdução. Os líderes escolhidos pelo Senhor também morreram, mas a obra de Deus continua. Nesta lição veremos que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira como líder dos hebreus, mas Deus não deixaria seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então, ele comissionou Josué para substituir seu servo Moisés. Que tarefa difícil! A coragem e determinação para conduzir o povo já fazia parte da personalidade, do caráter de Josué, mas alguém precisava pô-los à prova, e esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza de seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e guiar seu povo rumo à terra prometida. Um novo tempo. Moisés morreu. Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo. O tempo de caminhada pelo deserto, período em que lhe colhia diariamente o maná, em que se contava com a presença da nuvem, da coluna de fogo, para dar sombra ao povo, sob o sol caudicante, e aquecer, alumiar as noites frias do deserto. Havia chegado ao fim. Descortinava-se a chegada de um novo tempo de conquistas. Assuma a liderança. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois, agora. Esse era um momento singular na vida de Josué, um homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe uma ordem dispar. Levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal para realizar sua obra, lembrando de que o Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo o criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao ser líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. Tenha uma iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi passar esse Jordão, tu e todo este povo. Está lá em Josué 1 e 2. Josué tinha de entrar na terra prometida juntamente com seu povo. Não haveria mais rodeios pelo deserto. Era hora de avançar rumo a Canaã. Passar o Jordão significava o rompimento com o imobilismo e a tomada de posição. Chegou a hora de Josué e seu povo seguir adiante. Por que Josué somente assumiu a liderança após a morte de Moisés? Moisés não poderia ter permanecido vivo? Aí a palavra do Senhor ela é bem clara quando ela diz assim pra gente, ó. Deus sempre tem um plano e ele nunca erra. Quando o fruto está maduro, deve ser colhido. Um comentário bem rápido, eu não sei se é do tempo de vocês, mas há muitos anos atrás, enquanto eu era adolescente e fazia parte do grupo de adolescentes da igreja, eu escutava os mais velhos conversando, a minha mãe com as irmãs mais idosas, né? E eu ouvi elas comentando assim, nossa, o Senhor usou alguém e disse que essa semana ele ia dar vitória para a irmã fulana, ou que o Senhor vai recolher uma rosa daqui da igreja do nosso meio. E eu ficava pensando assim, refletindo, né? E hoje eu posso entender que o Senhor, ele sempre fala conosco. E quando eu vejo essa lição, quando eu vejo esses comentários, eu me lembro daquele tempo. E o Senhor, ele ama tanto nós, o amor dele é tão incondicional, que ele nos avisa, ele fala conosco. Nós precisamos ter os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Precisamos, assim, nos interessar
pela palavra do Senhor. Às vezes falta-nos o interesse, falta sim a coragem, mas que possamos ter coragem, que possamos ter força para parar, para meditar na palavra do Senhor. Ah, meninos, como eu queria que vocês pudessem entender como é gostoso meditar nas Escrituras. Tenham força, pede para o Senhor abrir o entendimento de vocês, pede para o Senhor conceder esse privilégio, esse desejo, porque é tão gostoso meditar nas suas Escrituras, é tão bom ouvir a voz do Senhor, é tão bom ver os planos do Senhor se cumprindo sobre as nossas vidas, é tão bom ver o Senhor falando assim ontem, hoje, e Ele vai continuar falando conosco. Então, assim, Ele sempre tem cuidado de nos avisar, Ele sempre tem cuidado de cuidar de nós. Eu gostaria tanto que vocês passassem, assim, a ter o temor do Senhor na vida de vocês, a ter, assim, experiência com Deus, a conversar com o Senhor, porque é maravilhoso. Se não fosse maravilhoso, as Escrituras não estariam aí pra gente examinar, nós não estaríamos assim na presença do Senhor, nós não viríamos tantas pessoas correndo aos braços do Pai. É maravilhoso. Meninos, pegam gosto pela palavra do Senhor, pegam gosto por estar na presença do Senhor. É difícil, mas nós temos que ter dedicação. Não é fácil para ninguém, é difícil para se dedicar. O inimigo, ele coloca assim vários pretextos, várias coisas acontecem, se distraímos lendo as mensagens do WhatsApp, do Facebook. Eu tô desde de manhã para gravar essa aula e me distraio com uma ligação, me distraio com uma mensagem, mas que possamos ser fortes, resistir os dias maus e analisar e ver as Escrituras do Senhor, porque são coisas maravilhosas, é o que nos dá força para sobreviver a esse mundo. E nós já vamos se aproximando dos 15 minutos. Misericórdia, Jesus. Então ele fala assim, então ele vem dizendo aqui para nós, né, que ele, quando o fruto tá maduro, ele recolhe, porque se a gente continuar, nós erramos. A palavra do Senhor fala que quando estamos prontos, Ele leva para junto dele, ainda que doa para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, mas quando estamos prontos, Ele recolhe, porque esse mundo, ele é pecaminoso, e se ficamos um segundo a mais do que o Senhor nos permite, pecamos e erramos. E assim ele também foi na vida do seu servo Moisés. E às vezes eles assim questionavam, mas por que o Senhor levou Moisés? Porque era a hora, o fruto estava maduro. Amém? Os conselhos para a conquista de Josué na terra prometida. Não despreze ninguém. Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo, algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Caleb na terra prometida. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus e por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independentemente de qualquer contingência, a terra prometida aos patriarcas. Certamente os patriarcas eram aos povos antigos que começaram a caminhar no deserto, como a gente já estudou na lição passada. Certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas como Acã, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam de possuir a terra da promessa. O Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois Ele nos conhece muito antes do nosso nascimento. A sarça que Moisés viu no deserto do Sinai, a qual queimava, mas não se consumia, representa bem tal circunstância. Esse arbusto, como se sabe, bastante comum naquela região, era cheio de nós, não produzia frutos comestíveis, sua sombra não era grande. Mas foi nele exatamente que o Senhor escolheu para se manifestar ao servo Moisés. Talvez para demonstrar que mesmo sem as melhores qualidades, poderia fazer um grande milagre através dos seres vivos imperfeitos, como era a sarça. Diga-se, porém, que a imperfeição da sarça poderia ser sentida pelos homens, habitualmente críticos, os quais esperavam dela algo mais importante para o consumo. Entretanto, as características pouco exuberantes daquela humilde planta eram suficientes para o Senhor usá-la gloriosamente naquele instante histórico. Não se esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi como eu disse a Moisés: como fui com Moisés,
fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É impressionante como há pessoas que, por ingratidão ou receio quanto a serem questionados ou comparados em sua liderança, querem pagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino do Senhor. Porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. O apóstolo Paulo, acerca disso, mencionou que nem o que planta, nem o que colhe são nada, mas Deus que dá o crescimento. Está lá em 1 Coríntios 3 e 7. Josué deveria conduzir seu povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. Afinal, não se tratava de um novo projeto, mas algo que começou séculos antes, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Pelo mesmo motivo, Deus, quando falou com Moisés na sarça, apresentou-se como sendo o Deus dos seus antepassados. Viva, pregue e medite nas Escrituras. Ao ler o texto de Josué 1, 7 e 8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Observe, seja fiel ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica, sem dela se desviar. Lembra que eu li para vocês lá no tópico 1 da lição 1, eu li com vocês. Eu li aquela parte aonde que o Senhor mandava Josué ler novamente os mandamentos que ele ordenara a Moisés, o que ele tinha deixado que Josué obedecesse. Moisés lembrando a Josué que tinha que obedecer os mandamentos e que tinha que meditar na lei do Senhor, nas escrituras sagradas, para ele poder conduzir o povo à terra prometida. Então ele lá fala assim, ó, ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica sem dela se desviar. Fale a respeito da lei, ao determinar que Josué falasse da lei do Senhor aos outros continuamente, a fim de que todos conhecessem a Deus. E por último, prepare-se quando o Senhor ordenar a Josué a meditar no livro santo diuturnamente, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Esses 3 princípios não poderiam ser negligenciados, pois deles deveriam todo o sucesso da jornada rumo a Canaã. E para nós é todo o sucesso rumo ao céu, rumo à morada eterna, né? Deus disse que todo homem é como a erva e a sua glória como a flor do campo, que logo são esquecidas. Sendo assim, por qual motivo Moisés não deveria ser esquecido? Embora a vida dos homens, como a repercussão de suas obras, tenha curta duração, o povo de Deus deve cultivar a memória daqueles que deixaram sua contribuição para o reino do Senhor, que o testemunho deles seja de edificação para a nossa fé, para que possamos olhar para o alvo, que é o céu. O reconhecimento, compromisso e promessas. Reconheça o seu chamado. Não te mandei eu? Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais, que são armas do mal, como se vê na tentação de Jesus no deserto, quando o inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era o Filho de Deus. Ora, o diabo quis suscitar dúvida até no Salvador. Assim, ao dizer, não te mandei eu, Deus fez sossegar o coração de Josué, garantindo que era ele quem avaliava aquela empreitada. E como Josué, todos sabemos que quando Deus manda, ele se responsabiliza. Dê o seu máximo. Em todo o chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça. Ou, em outras palavras, dá o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes nos versículos 6, 7 e 9. Caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si, não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante, o projeto de Deus. Muitas pessoas se envolvem com tantas distrações que fazem com que a energia para tocar as atividades sejam divididas entre o que é essencial para Deus e o supérfluo. Deus nos guarde de tal desperdício. Promessas. Junto com o seu chamado,
O Senhor faz maravilhas, promessas a Josué. Dentre elas podemos citar a prosperidade, pois o Senhor disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. A derrota dos inimigos, ao mencionar: ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida. A presença de Deus: não te deixarei e nem te desampararei. Assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila, haveria muitos inimigos e lutas, mas um final feliz e seguro, como acontece com aqueles que obedecem ao Senhor. Amém, meninos? Toma posse dessa palavra. Reconhecer o seu chamado diante de Deus não seria algo perigoso, na medida em que, sendo o homem fraco, tal circunstância poderia fazer emergir vaidade e arrogância. Quando o Senhor chama alguém, fica muito claro que sem ajuda divina nada bom acontecerá. Assim, não há espaço para vaidade e arrogância no coração de quem foi escolhido. Então, que possamos ser mansos e ouvir a palavra do Senhor, guardar no coração, continuar com ela e persistir. É isso que essa lição que o livro de Josué vem falando, que possamos ser mansos, que possamos meditar nas escrituras sagradas para sermos vitoriosos, assim como aquele povo almejou a terra prometida, nós almejamos a vida eterna, nós almejamos o céu, nós almejamos descansar com o Senhor. E aqui tem um breve comentário que diz assim, ó: Josué, ele era filho de Num, na tribo de Efraim, como tinha mais de 40 anos de idade quando deixou o Egito e parecia bem qualificado para assumir o comando das forças israelitas que lutaram contra os amalequitas em Redfim, é possível que tivesse sido treinado pelo exército de Faraó. Durante aquele ano, no Monte Sinai, José serviu como auxiliar direto de Moisés, quando esse último recebeu as leis, e todas as vezes que ia à tenda onde encontrava e ouvia ao Senhor. Mesmo depois de deixar o Sinai, Moisés considerava Josué como um moço e achava necessário censurá-lo por proibir 2 anciãos do acampamento de profetizar. Além dos possíveis contatos que podem ter tido antes do êxodo com Canaã e seus habitantes que vinham comercializar com os egípcios, ou mesmo que pudesse ter vigiado ao Egito em alguma campanha militar, José adquiriu experiência dessa terra, por ser um dos 12 espiãs. Quando Moisés e seu sucessor se dirigiram à porta da tenda, Deus comissionou a Josué de que forma direta. Depois da morte de Moisés, o Senhor bondosamente repetiu essa ordem particularmente a Josué, aumentando as suas promessas com a finalidade de encorajá-la na véspera da invasão de Canaã. Amém? A conclusão nossa da lição é assim: o livro de Josué começa com a determinação para que ele assumisse a liderança. Haja vista esse ser o ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existisse um líder vocacionado por Deus que possuísse profundo senso de compromisso com o Senhor e a sua palavra, Israel sofreria tremendo revés em sua jornada. Entretanto, estando à frente de um homem fiel e corajoso, o povo se encheria de fé e vitória estaria garantida. Que eu e você possamos ser servos do Senhor e ter garantida a presença de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de vocês. Tentem responder as perguntinhas. Se vocês tiverem dúvida, envia que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Que a palavra do Senhor possa estar guardada no coraçãozinho de vocês e na mente. E que vocês tenham fé. E que possamos caminhar na presença do Senhor para alcançarmos o alvo que é o Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar vocês a todos os dias. Que possamos continuarmos fortes e seguir o alvo, o Senhor, para que em breve, quando passar essa pandemia, podemos nos abraçar e caminhar na presença do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês.